Então vamos lá. Eu sou Abraão Batista, sou professor, sou fisioterapeuta, licenciado em música, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Fisioterapia, e Mariana. Bom dia, eu sou professora de violino da Unirio, e muito interessada na saúde do músico. E a gente tem aqui a doutora Cristiane Arias, que é Ani, otorrino... Ah, como? Ani, Anias, Ani, desculpa. Doutora Cristiane Anias, que é otorrinolaringologista, mestre em otorrinolaringologia pela UFRJ, é professora da Universidade Estácio de Sá, correto? sim, sim. E médica da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Isso aí. E ela vai conversar com a gente nessa masterclass sobre saúde do músico, sobre a saúde auditiva do músico, né? Mitos e verdades. Então, doutora Cristiane, obrigado por ter vindo. A gente está tocando num tópico bastante importante e complexo para o músico, né? Porque a gente sabe que tem coisas que um músico pode prevenir, por exemplo, a dor, que é algo tão importante para eles. Tem uma série de coisas que eles podem fazer para prevenir ou tratar. E, no entanto, todo músico está muito exposto a intensidades altas de som e a lesões auditivas, né? A gente queria então saber o que que a senhora acha sobre isso e o que que a otorrinolaringologia vê de uma forma geral sobre as lesões do músico e como, especialmente, preservar a saúde desses profissionais. Maravilha. Então, como você falou, eu sou otorrinolaringologista e essa especialidade é uma especialidade muito interessante, porque ela trata muito dos sentidos, né? Da audição, do olfato, do paladar. E hoje, em especial, o nosso enfoque aqui é a audição. Porque a audição ela é um sentido fundamental para a interação das pessoas com a sociedade, né? Quando o paciente tem uma perda da audição, isso traz inúmeras consequências, não só auditivas, mas também sociais. E falando especialmente com esse público que eu acho espetacular, que é o público dos músicos, a audição ganha ainda mais importância, porque é um instrumento de trabalho dos músicos, a audição, né? Então, esse cuidado, esse apreço, esse zelo com um sentido tão importante e modos de preservar isso ao longo da vida faz com que a vida do músico fique mais leve. Então, eu acho esse nosso encontro vai ser sensacional, porque além do tema ser muito bom, eu tenho certeza que eu vou também aprender muita coisa com vocês. Abraão tá sem o microfone. Tá sem o som. Desculpa, pensavam que estavam com lesão auditiva, né? Ah, eu falei, será que eu estou ouvindo bem? Mariana, você que tem toda a sua vida dedicada à música, como musicista, como professora, como orientadora de mestrado e doutorado na área. O que que você vê desse risco, né, de perda auditiva ou de lesão auditiva nos músicos e como eles tratam essa condição? Tratam, ou seja, eu digo assim, abordam, né, previnem, o que que acham sobre isso, o que que a gente poderia perguntar de interessante nessa área para a doutora Cristiane e depois aprofundar essa conversa. Então, é uma boa pergunta, Abraão, porque na realidade você está falando sobre prevenção, né? Nós não fazemos prevenção na maior parte das vezes. É, Talvez porque a gente pense que a nossa audição é tão bem usada, né, e manipulada e, de certa forma, treinada, que a gente acha que a gente vai ter essa audição para o resto da vida, né?
quando na realidade a gente sabe que não é esse o caso, né? E quando se fala na prevenção, o músico em geral ele tem uma certa ressalva, sabe? Sobretudo na universidade. É engraçado que os jovens, sobretudo aqueles que trabalham com instrumentos que fazem muito, que trabalham com muita sonoridade, né? Eles têm uma certa dificuldade de achar que isso é um problema e que precisa ser tratado, assim, no sentido de cuidado, né? Então, por exemplo, se você está trabalhando com, sobretudo com instrumentos que são, que precisam de colocar algum tipo de aparelho para reprodução, como é o caso da guitarra, né? O caso de alguns instrumentos elétricos, né? Então, isso aumenta mais ainda o problema, né? Porque a gente tenta falar com eles, explicar o que vai acontecer ao longo da vida e é sempre a gente tem uma certa dificuldade, né? Por causa da cultura, talvez, né? Uma cultura de muito barulho. Nós estamos vivendo numa época de cultura de tudo muito alto, né? Então, esse é um problema. Isso é uma questão. E a outra questão são os instrumentos mais acústicos mesmo. Por exemplo, é o caso do violino, que você tem um instrumento que produz uma sonoridade alta muito perto do violino, do seu ouvido, né? E também é um problema, é um fator de risco, né? E eu acho que os alunos, em geral, o músico, a não ser que ele já passe a ter o problema, ele não se precavém, né? Então, eu acho que talvez o mais interessante seria justamente ouvir de você como a gente poderia fazer isso, porque a gente não faz nada. Entendi. Então, a chave é a prevenção realmente, porque a gente sabe que o som ele vai causando uma lesão auditiva que é irreversível. Então, a gente não tem como recuperar essas células lesadas normalmente no nosso dia a dia. Então, a chave realmente é a prevenção. E qual é o problema do som? O som tem dois problemas: a intensidade em que você tem e o tempo de exposição que você acaba ficando exposto ao som. Então, os músicos, eles não têm só as apresentações, né? Tem os ensaios. E os ensaios muitas vezes são demorados, não é só uma pessoa, então tem várias fontes sonoras, e isso acaba potencializando o risco de lesão. Então, o que a gente sabe hoje? Que são dois pontos principais: a intensidade do som e o tempo de exposição. Então, para você ter uma ideia, assim, se você está exposto a um som de uma intensidade de 85 decibel, você pode ficar 8 horas. Se passa para 90, você só pode ficar 4. Então, o tempo de exposição diminui muito. Se passa para 95, 2 horas. Então, acontece que muitas vezes a gente não tem noção do quanto de intensidade a gente está sendo exposto. E se não houver uma proteção, né, uma atenuação, isso acaba gerando uma lesão que é irreversível, né? Então, é, nos shows, o que a gente tem é uma amplificação ainda do som, né? E o que a gente precisava era proteger o ouvido com uma redução dessa intensidade sonora ou uma diminuição desse tempo de exposição. Isso é muito interessante, porque a diminuição do tempo de exposição é praticamente impossível, né? A não ser que haja uma mudança na cultura de estudar, que é uma coisa que a gente discute mesmo. Mesmo a Mariana fala que a gente talvez não precisasse tocar tanto, a gente pudesse estudar de outras formas, e ela tem incentivado isso. Mas, de uma forma geral, o tempo de exposição não muda muito, né? E a questão da proteção parece ser um fator controverso, assim. Por exemplo, eu li recentemente um trabalho com musicistas de orquestra na Austrália. 80% deles reconhecem isso que a senhora fala,
E, no entanto, mais de 60, quase 70% tem problemas com o uso de protetores. Em Uhum. parte porque não escutam bem, né, o que os outros estão tocando, em parte pelo incômodo, e parece que tem uma questão que é quando a pessoa usa o protetor, o cérebro aumenta o ganho de entrada sensorial, e quando ela tira o protetor, esse aumento de ganho é um fator de lesão. Isso é verdade? A senhora pode comentar um pouco sobre o que seria essa prevenção? Então, a prevenção é realmente diminuir a quantidade de intensidade sonora que chega na orelha interna, que é o nosso órgão sensorial da audição. E, assim, eu acho que talvez vocês até possam me falar melhor que eu tenho uma afilhada que ela é guitarrista. Então, ontem eu estava conversando com ela sobre os fones de atenuação sonora. E ela falou que tem alguns fones em que você consegue diminuir a intensidade sonora sem que seja um abafamento de frequências seletivas. E isso poderia ser uma forma do músico se adaptar melhor. Porque ela falou, a gente tem dificuldade, ela falando como de colocar o fone, porque a gente acha que a gente perde a conexão com a música, né? O envolvimento emocional com a música. Mas que ela falou que existem fones específicos em que você consegue fazer uma atenuação do som sem diminuição da qualidade sonora. E eu acho que isso seria bastante interessante. Seriam tipo os fones in-ear. E com relação ao nosso sistema nervoso central, a gente fala muito da orelha, mas a gente escuta com o cérebro, né? Então, a nossa orelha, ela é um veículo para esse som chegar ao nosso sistema nervoso central. E o que a gente tem visto é da importância da gente ter um sistema nervoso central bem equilibrado. Então, muitas vezes a gente vê que os pacientes que têm uma exposição sonora aumentada por intensidade e duração, eles acabam tendo fadiga, alteração do sono, irritabilidade, alteração de humor, né? Então, não é só a questão da audição que está envolvida, tem várias outras questões que também estão. Perfeito. Eu acho que essa masterclass vai ser uma masterclass muito interessante, Mariana, porque essa é uma questão que é pouco abordada, curiosamente, né, com profissionais onde a audição é talvez, se não é o mais importante, é uma das coisas mais importantes. E praticamente todas as abordagens de saúde do músico são muito mais para o corpo, vamos dizer, talvez para a preparação corporal, quando elas existem, do que para esse aspecto da audição. Não sei se a Mariana concorda. Totalmente, Abraão. Então, realmente é uma parte, né, da saúde do músico que é sempre botada de lado, né, como eu falei no começo, a gente só presta atenção nela quando a gente perde, né, e aí é tarde demais. Uhum. Então, eu estou muito feliz, assim, da gente poder falar um pouquinho sobre isso e, sobretudo, mostrar para os alunos, para os profissionais, né, como a gente pode cuidar dessa parte, né, que é tão importante para o músico. Uma coisa que eu vou abordar também um pouquinho nessa palestra, e vocês veem aí se fazem sentido também, é a questão das pistas, que a gente já pode ir começando a ter, que a nossa audição está sensibilizada com o som. E uma coisa que acontece com muita frequência é o aparecimento do zumbido. O zumbido, após o tempo de exposição, ele normalmente ele é temporário, né? Mas ele já é um sinal de que a audição está sendo lesada.
tá? Então, eu estava conversando com algumas pessoas e elas falaram assim: ah, a gente ficar com um zumbido depois do show faz parte, isso é normal. Isso já é um sinal, na verdade, de que houve um esgotamento daquelas células. E que se isso se perpetuar, esse zumbido, ao invés de ficar só algumas horas depois do show, ele vai se permanecendo por mais tempo. Aquela sensação do ouvido tampado, como se tivesse subido serra, isso já são sinais que o músico precisa ficar prestando atenção. Além, eu acho que também é importante a gente comentar da importância de você ter um registro da sua audição. Eu acho que é fundamental que o músico tenha uma audiometria e que esse exame seja feito de tempos em tempos, até para ter um monitoramento dessa questão da perda. Isso é muito interessante, porque a gente justamente tem visto, né, abordado o problema da saúde do músico como um problema de saúde ocupacional, de saúde trabalhista, que não é normalmente visto assim. Essa semana eu fiz uma provocação numa aula lá na UFRJ, que é perguntar aos músicos: você trocaria o seu instrumento por um instrumento pior? Ou você emprestaria o seu instrumento para uma pessoa que não cuida bem de instrumentos? Ou você acha que fazer manutenção do seu instrumento é importante? E aí a resposta é sempre óbvia, né? Aí a Uhum, outra pergunta é: você acha que o seu corpo faz parte é seu instrumento para ser músico? E aí, se você faz as mesmas perguntas, a manutenção do corpo, esse cuidado, por exemplo, de avaliação periódica do sistema auditivo, né, fora uhum, outros sistemas, é muito importante que a gente aborde, porque se trata provavelmente de mudar uma cultura, né, de saúde dentro do meio musical. Então, não percam, na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026, na Escola de Música da UFRJ, Edifício Ventura, no centro da cidade, 21º andar, a gente vai ter a Masterclass de Saúde do Músico, Saúde Auditiva do Músico, Mitos e Verdades, e a Masterclass promete. Obrigado, doutora Cristiane, pela entrevista e pela possibilidade de estar com a gente presencialmente. eu tenho certeza que vai ser imperdível. Então, até quarta que vem. Até lá.